Olá pessoal, está começando mais uma edição de Diáspora do Sul com mais um assunto bem bacana para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a convivência em família aqui no Brasil e na África. Não sai daí. Antes de começar, temos uma notícia triste. A República Democrática do Congo perdeu um dos músicos mais famosos da sua história. Emmanuel Pascal Sinamo Tabo, mais conhecido como Tabulei Rochereau, era pioneiro da rumba africana. Ele faleceu no dia 30 de novembro de 2013, com 76 anos. E a equipe de Diáspora do Sul aproveita esse momento para mandar uma mensagem para a família dele, dizendo que nós nos solidarizamos com a sua dor. E para homenagear o talento dele, vamos ver uma música, um dos sucessos, na verdade, da carreira dele, e que a gente volta já. Vamos lá. Motu ya pauvre na kanisa ida mwasio na bala na kanisa kaka bano yo na bota na sepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo na kanisa falanga mingi oyo na tiki na kanisa lopango na bakaminyo na kanisa bananga na tinda na poto mama mokolo na kokufa. Voltando, galera, como a nossa missão é sempre de mostrar para vocês alguns aspectos da cultura africana e brasileira, fomos visitar uma família brasileira a respeito do nosso assunto, que é a convivência em família. Conversamos com os pais e com os filhos. Vamos ouvir o que eles disseram a respeito disso e a gente volta já. Vamos lá. Vocês têm um tempo de conversar com seus pais, né, tirando o dia a dia normal? Vocês têm um tempo separado que a família se junta e conversa? Será que tem um tempo? Tem, aos domingos, à noite, depois do culto. Domingo à noite. Tá. Domingo à noite, né, mas de vez em quando eu costumo sair, mas toda vez que eu tô aqui, domingo à noite é sagrado. Domingo à noite é sagrado. É o sagrado da conversa. Tá bom. Os puxão de orelha. Tem um tempo de acordo à necessidade que eles têm. Eles vêm, a gente está sempre reunindo e conversando sobre aquilo que eles têm a necessidade de estar conversando. Mas quem tem um diálogo mais aberto com os filhos aqui em casa, toda a vida, foi a mãe deles, que é a Reginalda, minha esposa. Porque a ela dedicou um tempo separado para eles, até eles terem uma certa idade, eles pegaram a intimidade de conversar mais com ela do que comigo. Não que eles não venham conversar comigo, mas nós temos um bom diálogo, graças a Deus. E, Reginalda, ela vai acrescentar? Eu sempre converso com meus filhos. Agora, nós separamos aos domingos. À noite, depois do culto, a gente ora, lê a Bíblia e se tem algum problema, a gente sempre conversa, diáloga. Mas sempre que eles precisam, eles me procuram e eu estou sempre pronta a conversar. Então, na hora de brigas, quando acontece desentendimentos, quando vocês precisam de alguma coisa, conversa para o pai, os pais, né? E quando eles não concordam, porque geralmente, como que é a reação de vocês, geralmente? A gente conversa, não concordar, mas isso ainda não aconteceu ainda não. Porque toda vez a gente fala o que quer, fala que está com vontade de fazer. Por exemplo, eu estou querendo tirar a carteira, falo com ele, vou tirar a carteira. Ele, no momento, eu peço a ajuda dele. Ele pode virar e falar comigo que não pode me ajudar no momento. Mas mesmo assim, eu me apoio. Eles nunca falaram para não fazer ainda não.
até hoje não. Isso, caso. No meu caso, eles sempre me apoiaram. Quando eu quis casar, ele falou que não estava na hora, mas me apoiou. É você. Meu pai e minha mãe não tem nada a reclamar deles. Sempre que eu tive alguma coisa assim, eles sempre me apoiaram em tudo. De maneira geral, de modo geral. Tá. Mas assim, se eles têm uma escolha e eu não concordo, eu procuro apoiar. Porque para mim o mais importante é o bem deles. Eles estando bem, com certeza eu vou estar. E as escolhas deles eu sempre respeito. Talvez eu não aceito, mas eu respeito, aconselho. E, acima de tudo, está o amor. Eu amo eles demais. Então, eu estou sempre ao lado deles, seja qualquer que for a escolha deles. Tá bom. E quando, por exemplo, os pais, né, o pai e a mãe, tem problema entre eles, como que vocês lidam com isso? Geralmente eles não demonstram assim, ter muito problema, mas quando tem problema, a gente, igual que a mãe falou, a gente observa, porque minha mãe ela é muito transparente, mas a gente fica na nossa mesmo. Tudo que acontece na família, todos sabem. Aqui a gente não esconde nada. Se eu tiver um desentendimento com meu esposo, os meus filhos vão saber. Porque aqui na minha casa é tudo muito transparente. Mas assim, nós não deixamos afetar eles não. A gente conversa, esse é um problema de nós dois e a gente vai tentar resolver. Sempre o diálogo, nós estamos sempre conversando. E eles sempre me apoiam também, eles sempre me ajudam. Meus filhos são bênção na minha vida, me ajudam em tudo, graças a Deus. Não tenho nada que reclamar dos meus filhotinhos. Olha, nesse sentido a gente também conversamos muito a sós, eu e ela, às vezes a gente conversa muito entre nós, para poder procurar não deixar afetar eles no sentido particular das vidas deles. E acima de tudo nós fazemos uma reunião aqui toda noite dos dias de domingo e pedimos a bênção de Deus sobre a nossa família, porque sem Deus nada podemos fazer. Então, falando da escola e o profissional dos seus filhos, vocês já interferiram nesse aspecto da vida deles? Não, nós não interferimos. A escolha tem que ser deles, quem vai trabalhar é eles. Então, como que eu vou escolher, sendo que se eles escolherem, eles que vão ter que fazer o trabalho, lidar com as pessoas, eu não posso escolher por eles. Eu fiz a minha, eles fazem a deles. Tá bom. Então, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Por nada. É isso aí, galera. Agora, como acontece a convivência numa família africana? Nós conversamos com uma moça moçambicana a respeito disso. E ela falou para Chuchu a respeito desse assunto. Vamos ver o que ela disse e a gente volta já. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Clarice, tá tudo bem? Tudo, e com você? Tranquilo. Então vamos falar da convivência na família, certo? Sim. Primeiro, a sua experiência na África, sua família. Como que era? Vocês tinham um tempo para conversar entre vocês, né? Membros da família, com os pais. Será que tinham tempo separado? Como que era? Então, na adolescência, não existia tanta essa abertura para a gente conversar com os pais. Acho que era mais por causa do tabu também, que os pais não tinham essa... Não é que não era vontade, mas era uma limitação para poder conversar com os filhos, né? Mas depois de um tempo, essa conversa começou a surgir, alguns assuntos mais específicos começaram a surgir, e isso promoveu assim maior abertura entre nós, né? Entre os pais e os filhos. E principalmente a mãe, por exemplo, ela não falava muito. A única coisa que ela falava era cuidado, não faz isso, cuidado com os meninos. Não anda a namorar por aí, que não sei o quê, não tá certo, não é altura, não tens idade. O pai também falava muito isso, só que ele já ia um pouco mais além. Ele sentava, principalmente com meus irmãos, fez isso com meus irmãos, fez isso comigo. Ele sentava e explicava um pouco mais. Ele
explicava como, por exemplo, para a relação sexual, explicava como usar uma camisinha. Então, isso uma forma de nos preparar, mesmo que a gente não tivesse começado ainda a ter relações sexuais, ele já explicava falando que não, eu estou a fazer isso, eu estou a ensinar isso para vocês que vocês se protejam, para que não tenham gravidez indesejada, para que não tenham nenhuma doença e tudo mais. E era por aí. Só que, assim, era meio constrangedor, claro, com certeza, né? Ver o pai a falar sobre isso. E ele, às vezes, dava algumas folhas, alguns folders com informações educativas. E era por aí mesmo. Tá. E quanto a namoro, por exemplo. Namoro, na adolescência, era estritamente proibido, sem chance. Isso, para eles, pelo menos para a minha família, o namoro só era aceito a partir do momento que a pessoa estivesse na faculdade ou pelo menos tivesse 18 anos. Então, desde que estivesse a estudar, já na faculdade e tivesse 18 anos, aí sim. Aí já era mais livre, já poderia chegar em casa e falar que não, papá, mamãe, eu estou a namorar, estou com fulano, e aí eu queria trazer aqui, para pelo menos vocês conhecerem, para saber que ele é meu namorado. Para ter maior abertura mesmo, para que ficasse mais acessível também, né? Para que os pais pudessem conhecer e pudessem ter mais contato. Antes disso, não tinha como mesmo. Era só estudar, namoro só para depois. Na infância, eu apanhei. Fazia parte porque eu não era assim uma criança tão certinha, tão quietinha. Então, se saísse da linha, se eu não fizesse exatamente aquilo que eles queriam, então com certeza eu já sabia. Se eu chegasse em casa, eu sabia que pelo menos um puxão de orelha eu ia levar. E teria com certeza. Mas era estranho, eu achava estranho porque tinha o puxão de orelhas, mas passado umas 2, 3 horas eles já estavam ali a conversar como se nada tivesse acontecido. Tipo, continuavam a rir como se nada tivesse acontecido. Foi naquele momento, pronto, acabou. Mas assim, foi mais ou menos desse jeito mesmo. Era mais difícil conversar com meu pai. A minha mãe sempre foi mais dura, muito mais dura. Só que com ela eu ainda conseguia falar alguma coisa, justamente por ser mulher eu ainda tentava falar alguma coisa. E também nisso tinha minha irmã mais velha, que eu ia por ela, né? Falava com ela e ela tentava chegar nos meus pais, porque seria muito mais fácil. Mas com meu pai, assim, meu pai era um pouco mais calado, então não conversava tanto com ele. Tá. Não tanto quanto agora, né? Tá. E aqui, já faz quanto tempo você está aqui? 6 anos e meio. 6 anos e meio. E o que percebeu sobre isso aqui no Brasil? A diferença? Não, aqui eu percebi que a relação entre pais e filhos é muito mais aberta. Tanto, seja em qualquer faixa etária, é muito mais aberto. Os filhos têm muito mais liberdade de conversar com os pais, expor as suas dúvidas, seus medos. É muito mais... Eu acho isso bom. Com certeza, eu acho melhor porque aí não fica aquela coisa, nossa, eu não vou fazer isso porque... ou eu vou fazer isso, mas vou fazer sem meus pais saberem, porque eu não sei como é que eles vão reagir. E isso é chato. É muito chato, porque eu vou fazer alguma coisa sem meus pais saberem e depois acontece algo de grave e fica aquela situação totalmente chata. Enquanto que com essa abertura que existe aqui, é muito mais fácil. Que eu chego, já converso com meu pai, eu já pergunto, nossa, será que isso é bom? Será que vai fazer bem? E aí já tem a opinião do pai mesmo e, assim, deixa a relação muito mais aberta. Ok. Pode ir. Então, Clarice, e quando você pedia algo para os seus pais e que eles não concordavam? Sim. Como que você reagia? O que era o clima? Então... o que acontecia lá em casa? Por exemplo, eu queria sair ou pedir alguma coisa mesmo, eu ia para o meu pai, pedia. Direto? Pedia direto. Aí meu pai falava, vai pedir tua mãe. Eu, tá, ok. Eu ia pedir minha mãe.
mesmo que um deles quisesse, sempre deixava a responsabilidade para o outro. Por exemplo, se meu pai quisesse deixar eu fazer alguma coisa, ele dizia, não, vai pedir tua mãe. Se os dois entrassem em um consenso, aí sim, eu poderia ter o que eu queria. Mas caso contrário, se eu dissesse que, não sei, vai pedir teu pai ou vai pedir tua mãe, ficava nesse vai e vem e acabava que não resolvia nada. Então, eles mexiam também no seu relacionamento, sua amizade? Chegavam a falar? Sim, eles falavam, quando eles achavam que a amizade não era muito boa, eles já falavam, Clarice, cuidado, não anda muito com essa pessoa, não fala muito com fulano, que não parece ser boa pessoa e tudo mais. E também pelo facto de, assim, eu na adolescência eu conversava muito mais com meninos do que com meninas. Meninas, amigas, era muito pouco. Eu conversava muito mais com meninos, então eu acho que eles ficavam com certo receio de eu ter muitos amigos homens. Mas eles só avisavam mesmo, para ter cuidado com as pessoas e tudo mais. Então, obrigado mesmo pela disponibilidade. Não, obrigada eu. Uma mensagem para mandar? Só mandar um oi para meus pais, para toda a minha família e que eu aguardo vocês daqui a pouco. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada eu. É isso aí, galera. Chegamos ao fim do nosso programa, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado. E o principal é que vocês não esqueçam de curtir e compartilhar, que a gente trabalha por vocês. Até a próxima. Tchau. Diaspora do Sul, a new look over Africa.